Bom dia, pessoal. Dando continuidade à aula de semiologia cardiovascular. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sintomas cardiovasculares, né? Saber um pouquinho o que acontece de sintomatologia em pacientes com doenças cardíacas. Bom, primeiramente, é importante lembrar que a anamnese é de suma importância para você fazer diagnóstico de doenças cardíacas, né? Então, inicialmente, o paciente tem que ter oportunidade de relatar todos os seus problemas sem que você interrompa, né? É o melhor momento, a entrevista, para o paciente ser ouvido e ter uma interação com o médico-paciente, certo? Então, após o relato inicial, você vai dirigir a entrevista para a cronologia dos sintomas e as características, o tipo, o local, o fator de agravo, o fator de melhora. Então, esses sintomas você sempre vai ter que determinar a cronologia, que isso é de suma importância para você fazer diagnóstico de doença cardíaca. Bom, quais são os sintomas cardinais da doença cardíaca? Ou seja, quais são os sintomas que vão te orientar, fazer você fazer um raciocínio clínico para a doença cardíaca? Então, vamos lá, pré-cardialgia, que é a dor torácica, né? Dispneia, que é o cansaço, falta de ar, ortopneia, síncope ou pré-síncope, então sintomas como desmaio, a sensação que vai desmaiar, que é a hipotímia, alguns distúrbios visuais, né? Palpitação, que é a falha do batimento cardíaco, ou taquicardia excessiva, o edema, né, que é o famoso inchaço dos membros e face, e cianose, que é a coloração azulada da pele. Então, pessoal, quando você vê o paciente te relatando de pré-cardialgia, falta de ar, que é a dispneia, a sensação que vai desmaiar ou desmaiar, palpitação, edema, que é o inchaço, e a coloração azulada na pele, que é a cianose, acenda um sinal amarelo, que provavelmente esse paciente pode estar com alguma doença cardíaca. Agora, vale lembrar que algumas outras causas podem desencadear esses fatores que nós vamos abordar, pode desencadear esses sintomas que nós vamos abordar mais para frente. Quais são os fatores de risco? Isso é de suma importância, que isso vai ser determinante para o paciente ter doença cardíaca. Não é segredo para ninguém, mas pacientes diabéticos, tabagistas, sedentários, dislipidêmicos, obesos, que já têm hipertensão arterial e têm história familiar de doença cardíaca prévia, esses fatores de risco, pessoal, vocês têm que trabalhar em cima deles. E todo o tratamento hoje para doença cardíaca é baseado nisso. Então, quando vocês escutam lá, para de fumar, que esse paciente pode ter doença cardíaca, precisa fazer atividade física, né? Alimentar melhor. Então, isso já é comprovado que se você atuar nesses fatores de risco, provavelmente vocês vão estar evitando que a doença cardíaca aconteça no paciente. É por isso que a gente bate muito na tecla. Quando a gente cobra na anamnese de vocês para botar carga tabágica, para botar doenças pré-existentes, os medicamentos que eles estão usando, né? Tudo isso é de muita relevância para os fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, esses fatores de risco vocês têm que sempre estar perguntando e sempre trabalhando e otimizando o tratamento em cima disso, que é o mais fácil de você tratar o seu paciente, é mexer na carga tabágica dele para ele parar de fumar, fazer uma dieta adequada, né? Ao invés de ficar só medicando. Mas enfim, isso vocês nunca podem esquecer. Agora os sinais e sintomas. Como qualquer dor, então vamos falar um pouquinho sobre dor torácica. Como qualquer dor, a gente tem que definir localização. Então, se essa dor é na região cardíaca ou não. A intensidade da dor, se é uma dor de forte, moderada ou pequena intensidade. A duração, então se ela dura 5 minutos, dura 20 minutos, dura 1 hora. Se ela irradia para algum lugar, vai para o membro superior esquerdo, para a região da mandíbula, para o membro superior direito. A qualidade dela, se é uma dor empontada, em aperto, né? O que desencadeia a dor? Não, o repouso desencadeia, o esforço desencadeia. Se tem algum fator de melhora e algum fator de piora, ou seja, piora com o esforço, melhora com o repouso, melhora com o uso de algum medicamento. E se tem algumas manifestações associadas, por exemplo, infarto do miocárdio, o paciente cursa com sudorese,
né? Às vezes náusea, enfim, falta de ar, que é a dispneia. Então, se for de origem cardíaca, ainda determinar quanto tempo que começou a dor, se foi de início súbito ou gradativo, o tempo de duração, se teve fator de melhora, se ela é contínua ou intermitente. Se for intermitente, o tempo entre as crises de dor. Então, isso é de suma importância se vocês suspeitarem de dor cardíaca. A localização. Uma polpa digital é pouco provável de ser de origem cardíaca, e sim osteomuscular. Então, aquela dor de dedo é dor osteomuscular. A dor cardíaca, geralmente, é a mão inteira esfregando o peito ou com o punho cerrado, indicando uma região grande e imprecisa. É essa próxima foto. Notem a mão do paciente numa região bem precisa e grande, né? Diferente dele estar apontando a dor. E a face dolorosa dele, né? Bem característica da dor do infarto do miocárdio. Irradiação. Então, determinar o limite da irradiação. A dor que inclua cicatriz umbilical e se irradia para baixo, então da cicatriz umbilical para baixo, ela não é de origem cardíaca, pessoal. Está bem descrito aqui, ó, não é de origem cardíaca. Geralmente, irradia para o pescoço, para a mandíbula e para o membro superior esquerdo ou direito, sem fator de alívio e agravamento, que é a nossa próxima foto. Então vejam vocês aqui a dor no peito associada ao ataque cardíaco. Veja que ela pode ir para as mandíbulas, para o pescoço e para a face medial do membro superior esquerdo e direito, e até a região da cicatriz umbilical. Dela para baixo, provavelmente não. A qualidade da dor. Então, se for em opressão, queimação ou mal-estar mal definido, são típicos de doença coronariana. Pontadas e fisgadas, mesmo sendo inespecíficos, podem ser de causa coronariana. A dor pontual, bem localizada, súbita, com duração de segundos, não se relaciona com doença coronariana, pessoal. Então, daí a importância de você ver então, a dor em aperto, em queimação, com a mão imprecisa. Então, vocês já vão tendo a ideia de todas essas características de que pode ser uma dor de origem cardíaca. Fator precipitantes de pior e melhor. Então, os precipitantes estão em relação com o esforço. Infarto do miocárdio e angina estável, que são condições, angina estável, que é uma condição para infarto, pode ocorrer em repouso. Angina estável tem relação direta com o grau de esforço, ou seja, essas condições de pré-infarto, como a angina estável ou instável, a angina instável pode ocorrer em repouso e a angina estável tem relação direta com o grau de esforço. Fator de piora, então alimentação, movimento muscular, palpação no local da sede da dor. Isso pode ser um fator que faz piorar a dor cardíaca. Melhora, fator de melhora. Então, repouso. Se melhorou com repouso, com o uso de nitrato, gerando alívio dessa dor cardíaca, da dor na região torácica, sugere dor coronariana. Lembrando que pacientes com refluxo, pessoal, pode apresentar dor retroesternal, dor torácica, muito parecida com a dor coronariana, a dor do infarto. Mas geralmente pode ser um espasmo esofagiano, né, que também melhora com o nitrato. Então, por isso que é importante você correlacionar com esses outros sinais clínicos do paciente, não fazendo diagnóstico, estou com a dor no peito, está infartando. Não. Veja se melhora com nitrato, veja se esse paciente já tem uma história de refluxo ou não, se essa dor irradia para algum lugar ou não, e se vem com outros sintomas associados. Início e duração da dor torácica. Início relacionado com esforço progressivo durando de 5 a 20 minutos. Essa é bem característica da dor do infarto agudo do miocárdio. Dor com horas de duração não é provável que seja anginosa. Dor lancinante, súbita, fala a favor de dissecção de aorta. Então veja, tentando correlacionar tudo isso que eu já falei para vocês, o quanto esses sinais associados são importantes para você falar, não, essa é uma dor de origem cardíaca ou não, essa não é de dor de origem cardíaca. Então, a dor de início relacionada com esforço, que vai aumentando, ou seja, é progressiva, e dura entre 5 a 20 minutos, uma região imprecisa, com irradiação, para o membro superior esquerdo, ou para a mandíbula, associada à sudorese. Pessoal, essa é bem característica da dor anginosa, dor do infarto.
Manifestações associadas, então sudorese, palidez, extremidades frias, náuseas, são sugestivos de síndrome coronariana aguda. Uma crise de ansiedade não pode afastar a doença coronariana, que também pode, quando você está com a crise de ansiedade, pode dar dor torácica também, né? Mas você vai lembrar que ela não pode ser afastada com uma dor anginosa, porque a pessoa que está com dor anginosa, infartando, ela fica mais ansiosa ainda. Então, causa crise de ansiedade. Então, sempre, pessoal, não subestime esse sintoma de dor. Ah, está só com uma crise de ansiedade. Cheque, avalie seu paciente, se necessário, rode um eletrocardiograma, né, para você não comer bola nesses sintomas aí. Aqui é só um organograma de doença cardíaca e não cardíaca, né? Então, vamos lá, o paciente chega com dor torácica para vocês. Ela vai ser de cardíaca ou não cardíaca. Se for cardíaca, pode ser isquêmica ou não isquêmica. Se for isquêmica, ela ou está infartando ou está nessas condições pré-infarto, certo? Se for não isquêmica, pode ser uma dissecção aguda de aorta, pode ser uma pericardite com uma doença valvular, certo? Agora, se ela for não cardíaca, pode ser de origem gastroesofagiana, que eu falei para vocês. Se for de origem gastroesofagiana, pode ser um refluxo, pode ser só um espasmo ou uma úlcera péptica. Se ela for não gastroesofagiana, ela vai cair nesses aqui de baixo. Pode ser um pneumotórax, hipertensivo ou não, embolia pulmonar, uma dor musculoesquelética ou psicoemocional, certo? Então, esse é só um organograma para vocês terem aí em mente. Bom, vamos mudar um pouquinho agora. Então, agora vamos falar de outro sintoma, que é a dispneia, que é a falta de ar. Então, quando que a dispneia é anormal? Quando ela ocorre em repouso ou quando desencadeada por esforço. A etiologia, a causa, pode ser diversa, incluindo desde doenças pulmonares, doenças cardíacas, doenças da parede torácica e até também crises de ansiedade. Pode dar falta de ar, isso não é novidade para ninguém. Bom, a cardiogênica, que é o nosso intuito aqui, ela está associada com congestão veno-capilar pulmonar, ocorre em repouso ou no esforço. Então vamos lá, vamos exemplificar o porquê que acontece isso. Bom, imagine que o paciente tem uma insuficiência da válvula mitral, certo? Da câmara esquerda do coração. O sangue que está no ventrículo esquerdo vai retornar para o átrio esquerdo e vai aumentar a pressão nesse átrio esquerdo, correto? Procurem idealizar isso na cabeça de vocês. Aumentou a pressão nesse átrio esquerdo, para onde que esse sangue vai voltar? Vai voltar pelas vias pulmonares e para o pulmão. E isso vai fazer o quê? Vai aumentar a pressão nos vasos do pulmão e vai voltar para o pulmão, aumentando a pressão nele, gerando a dispneia. Então, esse é um exemplo clássico, uma insuficiência valvular. Outros, insuficiência cardíaca direita, certo? Ocorre uma dispneia progressiva aos esforços, um importante sintoma, né? Pode evoluir até com dispneia em repouso, ortopneia, dispneia paroxística noturna e até edema agudo de pulmão. Então, a dispneia na insuficiência cardíaca também, vocês vão ver que até critério para diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, são algumas patologias que vão cursar com dispneia. Então, vamos lá. A dispneia de início súbito sugere embolia pulmonar, pneumotórax, edema agudo de pulmão, pneumonia, obstrução de vias aéreas. Vamos dar um exemplo. Dispneia de início súbito. Então, um paciente que fez uma cirurgia ortopédica, está lá no leito, imobilizado, certo? Começa a ter falta de ar. Podem correr com esse paciente e entrar e anticoagular esse paciente, porque ele vai ter uma dispneia súbita, ou seja, um trombo pode ter se soltado lá da perna, porque está imobilizado, parado, pós-cirurgia cardíaca, pós-cirurgia ortopédica, perdão. E aí, esse trombo pode ir para qualquer lugar da corrente sanguínea. E aí ele pode ir para o pulmão, gerando uma embolia pulmonar, pode subir e ir para o cérebro, para o vaso do cérebro, gerando um AVC, enfim. Então, a dispneia de origem súbita sugere embolia pulmonar, algum outro pneumotórax, edema agudo, pneumonia, certo? Então, fiquem atentos a isso, e até obstrução de vias aéreas. Dispneias inspiratórias sugerem obstrução de via aérea superior, e dispneia expiratória sugere obstrução de via aérea inferior, correto? Dispneia aos esforços, como eu já citei, sugere presença de alteração orgânica, como insuficiência cardíaca ou DPOC.
Então, uma insuficiência cardíaca pode gerar dispneia aos esforços. Dispneia em repouso sugere ansiedade, pneumotórax e embolia pulmonar. Dispneia paroxística noturna, muito correlacionado com insuficiência cardíaca, pessoal. Então, ocorre após algumas horas de sono, o paciente vai acordar com dispneia súbita, ele vai ter que assumir uma posição sentada para melhorar essa falta de ar, certo? Geralmente vem acompanhado de tosse, sibilos e sudorese. Então, fiquem atentos a esses sintomas, que algum deles pode ser bem característico de doença cardíaca. Aqui está uma classificação da Associação de New York Heart Association, que é uma classificação funcional de dispneia, né, que ela vai de 1 a 4, mostrando aí, classe 1, o paciente é portador de doença cardíaca, sem limitação para atividade física. Classe 2, o paciente tem doença cardíaca já com leve limitação de atividade física. Classe 3, o paciente tem doença cardíaca com nítida limitação de atividade física. E classe 4, o paciente tem doença cardíaca que impossibilita de fazer qualquer tipo de atividade física, tem falta de ar mesmo em repouso. Então, vocês dão uma lida nisso aí depois, tá bom? Bom, diagnóstico de diferença sinal de dispneia. Então, vamos lá, só para botar no quadro para vocês memorizarem. Se for dispneia aguda, então pode ser edema agudo de pulmão, asma, pneumotórax espontâneo, trauma torácico, pneumonia, embolia pulmonar, derrame pleural. Dispneia crônica, DPOC, insuficiência cardíaca, asma, derrame pleural, anemia, ansiedade. Isso é só para vocês organizarem um pouquinho na cabeça de vocês. Vocês não precisam saber nada de patologia agora, bem? Edema, também aí um outro sinal muito importante no paciente cardíaco, né? Então, o que é o edema? É o acúmulo de líquido no espaço intersticial por alteração da pressão hidrostática e oncótica nos tecidos. Então, quando uma pressão de fora do vaso e a pressão dentro do vaso tem uma diferença, esse líquido vai acumular nos tecidos. Geralmente, esse edema é precedido por ganho de peso, de 3 a 5 quilos. O edema de origem cardíaca, normalmente ele é simétrico, ele pode progredir das pernas até a coxa, genitália e até a parede abdominal. Em acamados, pessoal, ele pode se concentrar até na região sacral, certo? Geralmente ele é causado por insuficiência cardíaca, né? Aquilo que eu falei para vocês. Aumenta a pressão dos vasos sanguíneos nas veias do pulmão, certo? O líquido vai ser empurrado para dentro dos pulmões, nos alvéolos pulmonares, né? E esse líquido vai acumulado, vai interromper o fluxo normal de oxigênio nos pulmões, resultando em falta de ar e, por consequência, edema, né? Isso aí. Então, veja aqui a região sacral desse paciente, certo? Mostrando um edema aí. Bom, o edema, se generalizado, chamado de anasarca, quais condições ele pode aparecer? Insuficiência cardíaca severa, síndrome nefrótica, cirrose hepática. Se acometer face e olhos, pode ser síndrome nefrótica, as glomerulonefrites, no caso essa difusa aguda, déficit de proteína no sangue. Algumas drogas podem causar edema, anticoncepcional, não é novidade para ninguém. Antidepressivos tricíclicos, a famosa amitriptilina, e anti-inflamatórios não esteroidais, certo? Edemas unilaterais de extremidades, então edema numa perna só nas extremidades, sugere TVP, né? Embolismo, né? E o edema linfático, certo? Trombose venosa profunda, desculpa, ou edema linfático. Então tá aqui alguns exemplos, né? Olha esse abdômen na letra B, o edema característico renal na letra A. Olha o edema de uma perna só, nessa foto maior na perna da paciente, com cacifo positivo, certo? Na letra D, também, elefantíase. Na letra C, o cacifo positivo aí também, tá bom?
Sintomas acompanhantes de edema. Eles vão elucidar o diagnóstico diferencial entre cardiogênico e outras etiologias, principalmente renal e hepático, tá bom? O renal, geralmente ele vem acompanhado de disfunção renal, algumas alterações laboratoriais e sintomas de uremia, certo? Então, esse paciente vai estar usando anti-inflamatório por muito tempo, já vai ter alteração na função de ureia e creatinina, né? E o hepático, o ascite vai estar precedendo o edema de membros inferiores, certo? E não cursa com dispneia, exceto em ascites muito grandes. Então, o edema de origem cardiogênica, geralmente não tem ascite, tá? Geralmente ele é de caráter hepático, tá bem? Então, o edema renal, bem característico aqui a foto desse menino, né? A etiologia, então, pode ser insuficiência cardíaca, insuficiência venosa crônica, trombose venosa, como falado no slide anteriores aí, doenças renais, a baixa de proteína no sangue, cirrose hepática, hipotiroidismo e alguns medicamentos. Bom, no edema, só a título de ilustração, vocês têm o sinal de cacifo, né? E como é que vocês caracterizam o edema? Nessa gravura menor, mostra aí em uma cruz, 2, 3 e 4, né? Então, uma cruz 2 milímetros, 2 cruzes 4 milímetros, 3 cruzes 6 milímetros e 4 cruzes 8 milímetros. Com o tempo, vocês vão notar que isso vai ser automático para vocês. Então, não precisa ficar preocupado. Aprofundou o dedo 2 milímetros, se edema grau 1. Fiquem tranquilos, isso é só a título mesmo para vocês saberem. Mas com o tempo, com o passar do ano e quanto mais vocês avaliarem pacientes, isso vai virar automático para vocês, tá bem? Palpitação. O que é palpitação? A sensação falha do batimento cardíaco, né? A etiologia clínica varia desde uma crise de ansiedade até várias formas de arritmia. Então, na história clínica do seu paciente, lá na hora que você entrevistar, é importante você descobrir a causa dessa palpitação. Então, você sempre tem que questionar se essa sensação desse batimento é forte ou é rápido, se ele veio de uma forma gradual ou ele é súbito, ou seja, veio de uma vez ou ele vem de uma forma gradual. Se é acompanhado de alguma alteração visual, sensação de desmaio ou tontura. Durante a crise de palpitação, qual que é a sua frequência cardíaca? Então, avaliar a frequência cardíaca. Em que frequência ocorre e o tempo de duração dessas crises. Se esse sintoma passa sozinho, você precisa de fazer uso de medicamento. Se já fez uso de anfetamina ou cocaína, né? Se tem passado de doença tiroidiana. Algumas patologias cursam com palpitação, uso de drogas. Então, veja que tudo tem sua relevância na hora da anamnese que a gente cobra para vocês. Por isso que a gente questiona e é um pouco até exigente e chato com vocês na anamnese, porque tudo tem sua relevância. Palpitação, então. Sintomas não significam alteração no ritmo cardíaco. Algumas manifestações são mais características. Isso aqui é só a título de curiosidade para vocês. Vocês não precisam ficar muito preocupados agora com extrasístole e taquicardia paroxística. Então, a extrasístole é a sensação do coração falhar ou parar, e as taquicardias paroxísticas, né? Tem início e fim súbitos. O paciente refere à aceleração do coração. Parada da palpitação após estimulação vagal, que é induzir o vômito ou prender a respiração, sugere taquicardia paroxística. Não se preocupem com isso agora, mas isso faz parte da investigação de palpitação, por isso que eu citei para vocês aqui. Fibrilação atrial. Sensação de irregularidade do ritmo cardíaco, com frequência cardíaca alta, desencadeada após esforço leve ou após fazer uso de bebida alcoólica. O registro eletrocardiográfico no momento da crise é de suma importância para o diagnóstico definitivo. Então, pessoal, essa fibrilação atrial é uma arritmia, tá? Que é muito comum desencadear a palpitação. E com um simples eletrocardiograma, vocês podem fazer diagnóstico e até na hora de auscultar o seu paciente. Quando vocês vão ver o ritmo na hora da ausculta, na hora que vocês acham o ictus cordis, que eu mencionei na aula anterior, e correlaciona com a palpação de pulso carotídeo ou radial, se eles estiverem sincrônicos,
Provavelmente não é, mas se não tiver sincrônicos, pode ser que esse paciente tenha uma fibrilação atrial. E aí, com o eletrocardiograma você faz o diagnóstico de FA, certo? Que é uma arritmia. Então, o paciente vai se queixar de uma palpitação e durante sua ausculta, você está lá auscultando o coração do paciente, vendo B1 e B2, e você palpa. Na hora que você acha o ictus, e palpa o pulso radial. Se eles estiverem assincrônicos, por exemplo, tá batendo um e o outro não, na hora da sua ausculta, isso pode ser uma fibrilação atrial. Aí vocês vão, solicitam um eletrocardiograma e que a gente vê o que é. É a ausência de onda P precedendo um QRS. Então veja que no eletrocardiograma normal, antes do complexo QRS, você tem uma onda P, certo? Uma elevaçãozinha. E no eletrocardiograma de baixo de fibrilação atrial, do lado direito, você não tem essa onda P precedendo o QRS. É isso que caracteriza o quadro de fibrilação atrial, tá bom? Então, tudo está correlacionado. Síncope, né, que é mais conhecida como desmaio, é a perda momentânea da consciência e de força nos músculos, caracterizada por aparecimento súbito, curta duração e recuperação espontânea. Ela é classificada em cardíaca de 10 a 40% dos casos ou não cardíaca, e 50% dos casos de síncope você não pode comprovar. Aparecimento gradual, né? Se essa síncope, esse desmaio pode vir de uma forma gradual, sugere síncope vasovagal. Então, a síncope vasovagal, o que é a síncope vasovagal? É o desmaio, né? Relacionado à ativação do nervo vago, que faz parte do sistema nervoso parasimpático, né? Então, o paciente tem um desmaio por isso, e esse paciente, antes de perder a consciência, ele pode ter alguns sintomas, como tontura, náusea, zumbido, né? Sentimento de nervosismo. E por que ocorre essa síncope vasovagal, né? Ela vai ocorrer em resposta a um gatilho. Qual o gatilho que é? Então, pacientes, por exemplo, com lesão na medula, que ficam muito tempo prolongado em pé, depois de muito tempo com micção, quando a pessoa se levanta de uma forma rápida, você faz uma hipotensão ortostática, então aí o que vai acontecer? Se a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial pode cair, certo? Alguns estímulos dolorosos, como traumas, pode levar a síncope vasovagal, cólica menstrual, certo? Insônia, desidratação. Então, são algumas coisas, alguns gatilhos que podem levar a essa síncope vasovagal, essa estimulação do nervo vago, e aí o paciente vir a ter o desmaio. Quadros de hiperventilação e também, quando a glicose está muito baixa, você pode ter síncope. A síncope cardíaca, ela é súbita, sem aura, ou seja, não dá, você não tem nenhum sintoma aparecendo prévio. Convulsões e liberação esfincteriana pode dar, por exemplo, casos de AVC, e a consciência retorna rapidamente. Cianose é a coloração azulada da pele, de mucosas, né? Resultado de excesso de hemoglobina reduzida. Nós temos dois tipos, central e periférica, né? Periférica resulta da vasoconstrição secundária a um baixo débito ou exposição ao frio, vou mostrar um exemplo para vocês. E a central resulta que resulta de chance direita e esquerda ou por deficiência da função pulmonar, onde pode ser causada por alguma condição que vai interferir na oxigenação e transporte do sangue, né? Exemplo, algumas doenças pulmonares como DPOC, embolia pulmonar, doenças cardíacas como insuficiência cardíaca, todas essas podem ser causa de cianose, ou seja, essa coloração azulada da pele, unha, boca, né? E aí tem os seus dois tipos, central ou periférica. Cianose em uma única extremidade indica obstrução arteriovenosa. Então está aqui
uma cianose de caráter periférico, extremidades, né? O famoso fenômeno de Raynaud. A central, isso aqui é só a título de curiosidade para vocês, né? Ela vai aparecer após uma concentração mínima de hemoglobina de 4 mg por decilitro ou saturação baixa, né? Se iniciar até o primeiro mês, no primeiro mês até 3 meses, pode ser uma patologia, né? Pediátrica, tetralogia de Fallot. E após 6 meses, defeito de septo ventricular. Isso tudo a título de curiosidade para vocês, tá bem? Bom, em resumo, então, o que nós fizemos? Nós reconhecemos sintomas cardinais da doença cardíaca, tá bom? Esses sintomas todos vão fazer vocês levar a um possível diagnóstico de uma doença cardíaca, lógico. Fazer diagnóstico somente por sintomas a gente não faz, a gente vai ter que abrir mão de alguns exames complementares, mas a maior parte dele, com você sabendo pegar esses sintomas e fazer um raciocínio clínico, você vai ter grande possibilidade de fazer o diagnóstico correto. Um abraço a todos e até mais.